Salve Faculdade Santa Maria da Glória SMG, curso de Administração, períodos quinto e sexto. Eu sou o professor Alex Caparelli, mais uma aula de marketing estratégico. Hoje eu vou trazer um material que fala sobre a evolução, os primeiros estudiosos e o surgimento do marketing na área de conhecimento. Umas informações importantes do que aconteceu ao longo da história a respeito das disciplinas ou das matérias de marketing, a sua evolução, o seu histórico e principalmente os seus precursores e os autores de grande destaque, os autores que a gente utiliza muito nos nossos estudos mercadológicos. Beleza? Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou SMG. E aí pessoal, tudo bem? Olha o cafezinho já turbinado cedo aqui pra gente ficar bem ligado nos assuntos do marketing. Já acordo assim, turbinado, muito café que é muito energético, isso faz bem. Eu costumo gravar muito cedo, já falei isso pra vocês, né? Gosto de levantar bem cedo e gravar, porque depois a gente tem o dia todo para editar, né? Pra preparar esse material, apostilas de vocês e tudo mais, né? E aí a gente acaba tendo essa olheira aqui, porque é muito cedo ainda. Mas eu prefiro assim, porque eu funciono bem de manhã, né? Meu gás é muito maior. A parte da tarde já é uma parte que eu dedico a fazer outras coisas, porque não sei o que acontece depois do almoço, mas dá uma preguiça muito grande. E aí para estudar para mim é muito bom à noite. À noite eu consigo ter uma concentração, ficar um pouco mais quieto. Então cada um tem uma forma de estudar, uma forma de trabalhar, né? E a forma que se sente melhor. Para mim funciona dessa forma, beleza? Bom pessoal, a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai ver o que se passou, né? O que se passa ao longo da história, né? Com os primeiros estudiosos. O surgimento do marketing como área de conhecimento. Por quê? O marketing não é uma ciência, ele faz parte de uma ciência. A gente utiliza muito quando vai classificar dentro das disciplinas, né? Ciência social e aplicada, por exemplo, né? Tem outras disciplinas, né? Ciências humanas, ciências exatas, né? Que aí a gente inclui a matemática, inclusive. Então, nessas classificações, o marketing não é uma ciência, ele pertence a uma ciência, né? Até porque filosoficamente a gente não pode ainda admitir que a mercadologia seja uma ciência, né? Nem a administração é uma ciência pura. A administração, por exemplo, ela vamos colocar entre aspas assim, filha da engenharia. Ela surgiu por meio da engenharia. Inclusive os precursores lá eram dois engenheiros, Taylor e Fayol, um americano e um europeu. Então a administração faz parte dessas ciências, aí sim, né, da engenharia, e o marketing faz parte da administração, que é uma matéria aí que está dentro da engenharia, né, também. Tá certo? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre a evolução do marketing, né? Tudo que aconteceu nesse curto prazo, né? Que nós mostramos na aula passada sobre alguns históricos, alguns pequenos históricos, né? Dá uma olhadinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha o que nós vimos aqui, ó. A gente começou mostrando o que é marketing, só para lembrar, depois a origem dele, e na sequência a evolução. Aí nessa evolução eu trabalhei com vocês exatamente o marketing 1.0, foco no produto, o marketing 2.0, aí foco no cliente, né? O 3.0, que aí ele é focado nos valores, né?
e encerramos falando do marketing 4.0, que aí já é o marketing digital, né? A era digital, tá? Beleza? Então hoje, né, pode dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje nós vamos ver quem são os precursores, os estudiosos, né? Essa área de conhecimento toda que o marketing vem gerando, né, ao longo do tempo. É uma matéria, digamos, uma disciplina curta, né? Ela vem do início do século passado, né? Aí 1900, né? Após a Revolução Industrial, aí vieram alguns estudiosos que já conectaram a administração aí, né? Vinculada às engenharias. E logo após o marketing, aí o marketing de fato ele teve uma ênfase, vamos dizer assim, grande, né, um destaque, melhor dizendo, a partir de Basic Marketing do McCarthy, que foi lá na década de 60, né, 1960. Mas já haviam estudos, já haviam materiais que os estudiosos já estavam buscando, já estavam fazendo as suas experiências, as suas comparações, que levou a esse total de conhecimento que nós temos gerado hoje na área de marketing. E aí esses autores eles foram se dividindo, não se dividindo na questão de quebrar o pensamento mercadológico, mas um foi para o produto, outro foi para o preço, outro foi para a praça, outro foi para promoção, né? E aí surgiram essas especialidades, e dentro dessas especialidades os nichos, né, de mercado que foram abordados aí e que geraram tanto conhecimento nessa área mercadológica, né? Se a gente pegar produto, por exemplo, você vai especificando o produto. Você tem uma infinidade de coisas, né? Você tem tecnologia, você tem desenvolvimento do produto, análise do mercado em relação a esse produto, né? Novos e substitutos dos produtos já existentes. Então, criação, desenvolvimento, inovação, tem uma porção de coisas aqui que vai dando suporte e subsídios a essa ferramenta produto, né? Eu posso pegar aí, né, um carro que foi campeão no Brasil, que foi o Gol da Volkswagen, o tanto de evolução que ele teve desde que ele entrou para substituir o Fusca naquele primeiro modelo BX, que era o golzinho quadradinho, geração 1, até chegar hoje a geração 8, sei lá que geração que tá, né? Da mesma forma, você pode ver aí o iPhone 1, né, e o iPhone 10, eu não sei que número tá hoje, mas toda essa evolução desse produto, né? Então é um fio só de toda essa matéria que tem essa disciplina que é o marketing, né? Então vamos ver o que é essa evolução. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa aí é a nossa capa de hoje, tá? Nós vamos falar sobre essa evolução, o surgimento do marketing como área de conhecimento, tá? E já passando aqui, tá? Eu tenho duas fotos aqui de duas figuras muito importantes do marketing. Esse do lado direito aí é o tão famoso Philip Kotler, que eu venho falando para vocês há tanto tempo, né? E esse outro sujeito simpático do lado esquerdo é o Walter Scott. Tá? Então vamos ver aqui o que diz aqui. Primeiros estudiosos e o surgimento do marketing como área de conhecimento. Para evoluir e deixar de ser um punhado de práticas para dissuadir o público, estudiosos passaram a desenvolver e testar métodos de marketing mais eficientes, principalmente a partir dos anos 40. Veja que eu chamei a atenção lá dos anos 60 do McCarthy, né? McCarthy foi o desenvolvimento das ferramentas do Mix Marketing. Walter Scott realiza um brilhante estudo sobre o uso da psicologia na propaganda, mostrando como o incentivo ao comportamento humano,
comportamento esperado, leva ao consumo e como essa é uma ferramenta útil para as empresas. Bartels, Polanyi e Peter Drucker passam a estudar o marketing puro, mais a fundo, tornando de forma de pensamento prático, mas que para muitos era considerado subjetivo, quase uma arte. E já aqui na próxima página, né, só para a gente não perder o foco aqui, esse cidadão simpático aí é o Peter Drucker. Tá? Esse aí, cara, é um dos precursores aí da administração e do marketing na administração, né? Da administração como matéria, eu quero dizer, tá? Beleza? Então veja só, pessoal. A gente já começa falando lá atrás dos anos 40, mas eu poderia abordar isso aqui muito mais para trás ainda lá. Depois da Revolução Industrial, quando começa a surgir algumas estratégias de marketing, ainda não era tratada como uma disciplina ou como uma evolução da ciência em um campo determinado, né? Mas a gente já vê grandes matérias a respeito do marketing. Aí, em 1940, mais ou menos ali, já começa a surgir algumas experiências. Aí o Walter Scott vem, faz aquela experiência na área da psicologia para determinar ou para saber o comportamento desses consumidores, né? A forma de consumo e como que ele reage, né? Olha ali que está escrito, olha. O Walter Scott, ele realiza um brilhante estudo sobre o uso da psicologia na propaganda. Tá? É o que a gente está vendo hoje como neuromarketing, mostrando como o incentivo ao comportamento humano leva ao consumo e como essa ferramenta é útil para as empresas. Tá? Pode olhar aqui. O que esse cara fez? Ele já fez a primeira mandada aqui sobre o neuromarketing. Tá? Ele aliou a psicologia, que é uma disciplina aliada à administração, tanto é que a gente tem psicologia aplicada à organização, que é uma disciplina básica do curso de administração. Tá? E aí ele começou a fazer alguns testes a respeito do comportamento do consumidor em relação àquilo que ele estava recebendo de incentivo na comunicação, naquela ferramenta que a gente chama promoção, e nesse caso aqui foi uma propaganda que faz parte dessa ferramenta. Então veja aqui, nos anos 40 estava tendo, né, estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. Os caras já estavam estudando, já estavam fazendo experiências, já tentando descobrir como funciona a cabeça, a mente do consumidor em relação a esses produtos, em relação ao uso desses produtos, né? E como que ele reage, que resultado ele traz, qual é o feedback do uso desse estímulo na propaganda. Então o negócio é brilhante. A gente já tem uma formação de conteúdo aí que depois desencadeou um monte de outras coisas e até chegarmos ao neuromarketing, tá? Que é uma matéria importantíssima hoje do marketing e que nos ajudou trazendo muitas informações, muitos subsídios a respeito do comportamento, né? Uma análise psicográfica, inclusive. Que isso é muito importante para que a gente possa desenvolver qualquer estratégia de mercado para atingir, né, a maior parte dos consumidores ou consumidores em potencial. Beleza? Então deixa eu falar de mais dois caras aqui que são de grande importância dentro da administração e também principalmente dentro do marketing, né? Que é o Jeremy McCarthy e o Philip Kotler, que na minha opinião são os dois mais importantes autores, né, da gestão mercadológica, da administração de marketing ou do marketing puro, se você quiser dizer assim, né? Um desenvolveu as ferramentas e o outro foi o grande incentivador, cientista, né, autor, professor,
tudo de bom que você imaginar a respeito do desenvolvimento do marketing, a gente deve a esses dois caras aí, principalmente ao Kotler. Dá uma olhadinha, ó. Bom, esse cara aqui na parte de cima é o Jeremy McCarthy, é o cara que desenvolveu as ferramentas dos 4Ps, né? Não é que foi ele que desenvolveu, ele que colocou em evidência na sua obra Basic Marketing. E o Kotler é tudo isso aí que eu falei para vocês, o grande desenvolvedor, né? O nosso guru do marketing. Vamos lá então. Bem, quanto a isso, podemos ter algumas dúvidas, mas quando Drucker lança seu livro A Prática da Administração, os empresários e investidores passam a considerar o marketing como um investimento a ser considerado. Atualmente, as linhas de pensamento do marketing tradicional são lideradas por Kotler e também por Keller, que é o seu parceiro aí nas últimas obras, principalmente da administração de marketing que a gente usa, né? Então, através do famoso Administração de Marketing, que teve a sua primeira edição em 1967. Veja que eu uso uma obra aqui de 2012 para vocês, né? E o cara está escrevendo aí desde a década de 60. Ele trata a linha de pensamento como algo voltado para o consumidor, onde as empresas não devem pensar apenas em vender e lucrar, mas em conhecer o público e criar campanhas que conversem com ele ou com eles, né? Se for o caso, certo? Então veja só, esses dois caras aqui vieram para transformar o mundo do marketing, né? A mercadologia propriamente dita. Porque eu digo a mercadologia, o estudo do mercado, os caras que desenvolveram, que fizeram essa revitalização aí, tá? O Jeremy McCarthy pegou lá 4 ferramentinhas lá e transformou ela numa grande obra, na sua obra de 1960 chamada Basic Marketing. Quando ele lançou essa obra aqui, ele pegou, os caras disseram que o marketing tem 4 coisas aqui. Essas 4 coisas aqui a gente vai chamar de ferramentas agora do marketing. É tratado no mundo internacional como Mix Marketing e aqui no Brasil é chamado de 4Ps. E também é chamado 4Ps, né? Fora do Brasil. Então esse cara aí que pegou essas ferramentas aí botou em evidência. A obra do Jeremy McCarthy, que é o Basic Marketing, todo administrador, todo mercadologista deve ler. Sugiro que leia esta obra porque ela é de muita importância historicamente. Mas ela está desatualizada, né? Já faz muito tempo, já faz 60 anos. Não tem problema. Pelo menos você vai conhecer o histórico, como que foi desenvolvida, a partir desse momento que foi colocada em prática, tudo que ela significou e tudo que ela desenvolveu favoravelmente, positivamente para todos os estudos do marketing, para a mercadologia. Esse cara aí, o Philip Kotler, ele já nessa época já era estudante de marketing e certamente já estava desenvolvendo suas teses, né, os seus conhecimentos a respeito do marketing. Então, lá em 67, junto com o Keller, Calvin Keller, já desenvolveu a sua primeira obra, primeira edição do Administração de Marketing. 1967, olha que tempo. A gente tem aí a gente tem mais de 50 anos dessa obra publicada, né? E o Philip Kotler tá aí, firme e forte. Já eu vou passar um vídeo para vocês dar uma olhadinha na sapiência do rapaz aí, né? Ele é formidável, né? Fora de série, né? Então, só para repetir ali, olha só. Então, ele trata a linha de pensamento como algo voltado para o consumidor, tá? Onde as empresas não devem pensar apenas em vender e lucrar,
mas em conhecer o público e criar campanhas que conversem com ele. Já, olha só, já o Peter Drucker já falava disso aí. O importante não é vender, o importante é ter o cliente pronto para comprar e consumir. Vender é só a ponta do iceberg. O Kotler, ele pensou o seguinte: nós tivemos ao longo do tempo uma evolução, né? Lá no início a ênfase era no produto, depois foi na produção, depois foi no cliente, né? Nas vendas, eu quero dizer, tá? Por isso que eu falei cliente. Depois a quarta fase vai no comportamento, aí sim vai na pessoa, né? Então saímos daquele baseado em produto para um 4.0. Então o Kotler veio ali e falou: não, peraí, a gente não pode pensar apenas no produto, na produção ou nas vendas só. A gente tem que pensar como que as pessoas, como os consumidores, recebem esse estímulo. Eles estão felizes? Eles ficaram satisfeitos? Qual foi o resultado, né, dessa negociação e da performance desse produto recebido? Então ele teve essa linha de pensamento voltada para quem? Para o consumidor. Ele começou a pensar em reações das pessoas, no uso, no resultado, e não apenas na produção do produto ou no desenvolvimento dele. Não adianta eu ter uma tecnologia fantástica, planejamentos fantásticos de um produto que não vai ser aceito depois no mercado. E o Kotler veio e falou: não, peraí, nós vamos usar isso aqui melhor. Vamos ver como que funciona, vamos segmentar esse mercado aqui, vamos ver como funciona a cabeça dos indivíduos, né? Então a contribuição fantástica, né, maravilhosa do Kotler. Eu trouxe esse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha aqui na palestra do Kotler, na HSM Management, no Brasil, né, que ele veio para cá e deu essa palestra, né, tá traduzido aqui para vocês verem a sapiência do cara. Dá uma olhadinha ali, ó. Eu queria entender, quando você fala, né, sobre a importância da precisão de entender os meios, né, para se conversar com o consumidor, onde isso se encaixa na questão do comportamento do consumidor, do estudo do consumer behavior, do comportamento do consumidor? Yeah. Here's the thing that we've learned. Here's the thing we've learned about the consumer. We used to think that I was trained on economic theory. I was trained to believe that consumers make rational decisions and that producers make rational decisions. And that messed up my thinking because it's not true. And Carnegie Mellon had a great period in its existence back in the 70s when they began to say that rationality is very bounded. It's not only about rationality. And recently, because a Nobel Prize went to Mr. Kahneman, Professor Kahneman, they are beginning to recognize that classical economics has to be replaced by behavioral economics. It's causing a crisis in economic theory. As a matter of fact, to tell you how unrealistic economic theory has been, one evidence is you always will get 20 opinions from 20 economists about any event, right? So that alone proves there's no science, certainly no agreement. Secondly, when I studied economics, I never saw them talk about the forces in the marketplace. They never mentioned advertising, sales promotion, salespeople. Salespeople didn't exist. Wholesalers didn't exist. Retailers didn't exist. All that existed was two crosses, demand and supply, and price was set that way. So we're now at a stage we're ready for behavioral economics. What does that mean? How do people really make a decision? And the answer is, it's more about emotion than about mind.
Ask the fellow who just bought a Mercedes. He'll say, I bought the Mercedes because it's a well-engineered car. So you say, why do you need a well-engineered car? And he says, I guess because I admire fine products. And what's that about? He says, well, I'd like to be in a fine product. And why is that? Well, I'm an important person. As a matter of fact, I would want to show how important I am. You understand how we went from him saying he bought a very fine product to actually he wants to show off. So how do you get at that level of understanding? Now, by the way, this applies to business people. We always say we're talking only about consumers, but purchasing agents for companies doing business with other companies, they're rational. Then why did you buy an IBM mainframe when the Honeywell was just as good and 20% less? Well, I felt safer as a buyer of the IBM brand. You see, so emotion has been now put in the equation, and it's important to get at what is really driving decision making. There's a new method, by the way, called the ZMET method, that is a very indirect way of getting customer insight without actually, by a certain questioning methodology, you can get an idea of what's really driving people who prefer a certain car, they prefer a certain wine. As a matter of fact, besides this new method called ZMET, there's a lot of neuroscience going on in the marketing world. We're asking, P&G is putting things on our head and asking us to look at a stimulus. And then they're watching our brain waves, and when it blips, obviously, unconsciously, without me being able to stop it, that blip meant something. Now, it could have meant that I was offended by what that thing was, or that I just was excited, and so on. We asked the person afterwards, do you know why a blip occurred at that moment? And then they'll give us some feedback on that. So what I'm saying is, you're raising this fundamental question about consumer behavior, and we have methodologies that are growing up now that might be promising in understanding consumers. But there's other things besides understanding how they make decisions. It's what's happening to consumers. Are we going to see the generation or development of anti-consumer behavior? I'm finding some people now who want less is more. In fact, we had this many years ago, small is beautiful, less is more. That would change everything for the big multinationals if suddenly we all want to live a simpler life. And as a matter of fact, as life gets more complex, I think more people will drop out into a simpler lifestyle. As a matter of fact, a simpler life needs marketing too. It needs marketing. We market a simpler life. So you can't get away from marketing. As a matter of fact, as more people don't go to work, but they work from their home, there's a big market for building offices in homes, building more equipment in homes, and making home the habitat for a lot of marketing products and services. Olha só, veja que o danadinho já está falando em home office nessa época aí, ó. Esse vídeo aí não é tão jovem assim, já tem alguns anos lá, mas a gente não tinha nem ideia do que ia acontecer em relação à pandemia, tá? Aí o que acontece? Ele já falava, vão ter mais home office, né? Vão trabalhar mais em casa, vão ter mais desenvolvimentos, mas todo esse histórico que ele vem aqui falando sobre evolução principalmente, são coisas que a gente pode perceber e visualizar já dentro desse marketing 4.0, né? Eu não diria novidade, né? Porque o 4.0 já vem de alguns anos, né? Não surgiu ontem.
Talvez o Kotler já esteve pensando lá desde do final da década de 90. Tá? Eu tenho um exemplo assim muito clássico a respeito dessa evolução tecnológica e de quando chegou o 4.0. Eu fiz universidade na década de 90, né? Me formei no final da década de 90. E eu me lembro nas aulas de informática que a gente teve lá em 97, mais ou menos. Os laboratórios eram fantásticos, né? Tinha aquelas máquinas lá de internet de escada e 4, 5 máquinas só para uma turma de mais de 40, né? E aí enquanto usava o outro olhava, depois revezava, e era uma internet lenta pra caramba, tinha poucos recursos, e em vez de a gente usar Google, a gente usava o KD. Então o negócio era muito travado, mas era uma novidade, cara. Quando a gente entrava nos bate-papos do terra.com, era uma coisa fantástica. A gente ficava loucamente envolvido com aquilo tudo. Tá certo, beleza? Vamos para a segunda parte agora. Bom, pessoal, vamos para a segunda parte aqui. Eu até coloquei uma tela bem bonitona aqui, chamada The History of Marketing. Pode dar uma olhadinha lá, ó. The History of Marketing, a história do marketing. Tá? Então, já seguindo aqui nessa próxima, vou falar desses 5 parágrafos aqui, depois eu volto explicando para vocês. Tá? Vamos lá. Definir de maneira precisa quando foi que o marketing surgiu é praticamente impossível, já que essa é uma atividade tão antiga quanto as primeiras trocas e vendas realizadas pelas antigas civilizações. Naquela época já eram utilizadas as estratégias de marketing que hoje conhecemos, com características não tão bem definidas, mas bem semelhantes. A forma de comunicar-se com o objetivo de mostrar o valor de seu produto ou serviço para seus consumidores, com o intuito de concluir uma venda, parece básico demais. Mas isso é o marketing. Hoje em dia é fácil identificar quais marcas e empresas trabalham seu marketing de maneira exemplar e quais precisam se dedicar mais. Atualmente, o marketing se tornou algo tão essencial para qualquer processo de compra que as empresas que não fazem isso de boa maneira são praticamente desprezadas. Olha só, o primeiro parágrafo nos diz o seguinte, que é praticamente impossível saber quando surgiu o marketing, né? Porque ela é uma atividade tão antiga quanto as primeiras trocas de vendas realizadas. Numa outra aula, se eu não me engano, na aula passada, eu até falei para vocês, olha, o marketing surgiu desde a época dos homens das cavernas, onde o moço pegava uma clava, ia lá e falava, homem, vou comprar você, esposa, pá, batia na cabeça a clava e levava embora. Negociava a fêmea com o chefe da outra gangue lá. Lá já se trocavam alimentos, né? Uma caça por um cereal, né? Uma fruta por um legume, alguma coisa nesse sentido aí. E aí, ao longo do tempo, isso foi se tornando objeto de estudos. Os primeiros comerciantes começaram a desenvolver mercado e começaram a entender que para eu vender, para eu comprar, eu preciso desses subsídios aqui. Eu preciso utilizar determinadas coisas aqui para poder negociar. Então isso aqui veio lá de trás, de muito longe, desde uma época que não existia ainda a moeda cunhada. Tá? Era feito o escambo ainda. Tá? Entende? Então não dá para precisar assim, a primeira ação de marketing que houve foi lá nos Homens das Cavernas, eu posso dizer para vocês. Tá? Eu acho mais palpável essa informação, certo? Olha ali no terceiro parágrafo, olha. A forma de comunicar-se com o objetivo de mostrar o valor de seu produto ou serviço para seus consumidores, com o intuito de concluir uma venda, parece básico demais, tá? Mas isso aí é o que? É o marketing, tá?
veja só, a forma que você vai se comunicar, com o objetivo de mostrar esse valor do produto, já é usada há muito tempo. Isso aqui veio lá das antiguidades, lá, antes de haver estudos a respeito do marketing, já se entendia que era necessária uma comunicação, porque se ninguém souber que eu tenho um produto para vender, ninguém vai comprar. Eu quero vender meu carro. Quer vender seu carro? Bota uma placa nele, coloca ele lá fora para as pessoas passarem na rua e ver. Anuncia. Agora tem os sites aí, carros usados, Mercado Livre, né? Vários, OLX, né? Vários sites que podem auxiliar na sua venda. Agora, se você quer vender o seu produto, teu carro, você deixa ele na garagem e não conta para ninguém, como que você vai vender? Ninguém sabe. Tem que contar para meia dúzia de picareta aí e fazer a comunicação dele. Então o marketing funciona assim. Por que as pessoas na antiguidade trocavam produtos sem mesmo ter uma moeda? Porque sabia que o fulano tinha feito uma colheita, tá? O cara, ele plantou lá o arroz, tá? E a gente precisa de arroz, então eu vou levar um pouco de caça que eu tenho aqui para trocar por um pouco de arroz. E aí eles faziam esse escambo, né? Inclusive trocava serviço também, que eu já falei lá na aula de gestão de serviços, né? Tá? Então essa comunicação, ela parece ser uma coisa simples e no sentido de que se já é usada há muito tempo, ela serve para comunicar aos clientes, as pessoas que vão consumir o produto, que vão comprar e consumir, e nos dar um feedback para a evolução ou para a gente, né, tomar qualquer decisão a respeito do produto. Tá? Agora, a forma que você vai fazer que ela é mais complicada, né? Porque a cada dia mais a gente evolui, a gente tem novas formas de comunicação, novas formas de atingir ao mercado de consumo, né? Então cada estratégia dessa se torna um pouco mais difícil porque a gente precisa explorar mais. Então esse é um campo de estudo que nunca para por isso. Então, desde que a gente iniciou lá no início do século passado, a gente vem evoluindo, vem entendendo toda a evolução desse danadinho desse mercado e desenvolvendo estratégias para cada período, para cada época em que ele está mais evidente. Hoje a evidência é o marketing 4.0, que é o marketing digital. Tudo que a gente vai fazer hoje tem que ter uma comunicação lá na internet para a gente poder atingir a maior quantidade de pessoas, né? Certo? Olha o que diz aqui o quarto e o quinto parágrafos. Olha. Hoje em dia é mais fácil identificar quais as marcas e empresas trabalham seu marketing de maneira exemplar e quais precisam se dedicar mais. Uma simples pesquisa a gente já consegue verificar isso aí no próprio Google. Então atualmente o marketing se tornou algo tão essencial para qualquer processo de compra que as empresas que não fazem isso de uma boa maneira são praticamente desprezadas, né? Olha para mim. Se não fizer marketing, se não desenvolver marketing hoje, não desenvolver mercado, você não vai vender. A verdade é essa. Mas existe um mercado natural. Por exemplo, a commodity é muito natural. Se você não se comunicar, se você não fizer o desenvolvimento do seu produto, você não vai vender, não vai ter negócio. Tem que fazer marketing. Mas e essa maioria dessas empresas pequenas que não tem um departamento de marketing? É porque elas não fazem o marketing da forma correta, ou que pelo menos a gente diria formal, tá? Mas ela desenvolve sim algumas estratégias, alguns esforços aí que são esforços de mercado, de marketing, de fazer mercado, né? Principalmente estudando, fazendo essa mercadologia, estudando para ver o que o mercado está oferecendo, quais são seus concorrentes, quais são seus fornecedores, toda essa galera aí que pertence, né, faz parte ao mercado que nós estamos vivendo hoje. Há pouco tempo, há um pouquinho mais de um ano antes dessa pandemia explodir no Brasil não, no mundo, né? A gente tinha uma forma de mercado que estava muito forte aí no e-business e também no e-commerce, que é a comercialização eletrônica, o marketing digital, né? E agora ela se tornou muito mais forte ainda em razão do resultado que essa pandemia trouxe, e o que a gente pode verificar que houve um fortalecimento do e-commerce, também do e-business, tá? E
que muitas empresas físicas acabaram fechando ou tiveram que se colocar num posicionamento diferente no mercado, se posicionar diferente, porque ou faz isso ou sai do mercado, né? Não teve jeito. Nós tivemos aí lockdown de 15 dias, de 20 dias, de uma semana. Tivemos grandes paradas aqui que os pequenos empresários, né, não suportaram, não aguentaram. Vejo também que o grande problema desses empresários aí foram divisas, foi o modo econômico, vamos colocar no singular. Não tinha dinheiro para se bancar por tanto tempo fechado ou trabalhando de uma forma limitada, e acabaram fechando. Já vi aqui fechar restaurantes, lojas, principalmente lojas que precisa estar fisicamente aberta, não deram conta. O que sobreviveu bem? Farmácia, restaurantes, comida, né? Todo mundo pedindo comida. Quem não colocou aí uma venda por aplicativo também teve problemas sérios. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem um restaurante que o cara tentou atender só pelo telefone dele. Me peça marmita pelo meu telefone. Não, ele teve que entrar aí nesses aplicativos de comida, nesses e-foods aí, né? Senão ele não ia sobreviver. Mas a comida, todo mundo precisa comer. A roupa, por exemplo, calçado, por exemplo. Eu estou 1 ano em casa. Eu não estou trabalhando mais fisicamente na instituição, assim como vocês não estão indo na instituição. Então faz 1 ano que eu não compro roupa, calçado. Eu compro meus tênis aí para correr, porque ele vai desgastando mesmo a cada treino, né? Talvez roupa de ginástica, ou roupa de competição, roupa para correr, né? Mas nem pro futebolzinho, minha chuteira, quando voltar ao futebol, eu vou ter que comprar outra, porque já deve ter descolado, envelhece lá. Então, eu tiro como parâmetro eu mesmo. A minha esposa também é professora, as minhas filhas são estudantes, que a gente não comprou mais. Quando a gente está trabalhando ali na instituição, a gente quer estar bem vestido, né? A gente quer... Inclusive a gente bate muito a roupa, né? Tem que ir trocando de época em época. Mas trabalhando em casa, a gente vai lá e coloca essa linda camiseta preta, que eu adoro usar preto, vocês já perceberam. Terminou, tira ela, dobra, guarda direitinho para uma outra oportunidade. E aí você tem 5, 6 peças, você repete ela aí 5, 6 aulas, dá 2 meses quase. Entendeu? Esses caras estão ferrados. O vendedor de roupa, o vendedor de calçado, ele tá morto no mercado. Né? Diferente da farmácia, que mais do que nunca estão precisando de... A indústria farmacêutica cresceu, expandiu e está ganhando uma grana violenta. Né? Assim como a indústria alimentícia, porque o que a gente tem comido mais, eu percebi isso ao longo desse último ano, percebendo a quantidade de alimentos que a gente estava comprando, gastando, o orçamento mensal, inclusive na balança. Isso tudo mostra tanto que a gente está consumindo mais alimentos. Então são mercados que ganharam com a pandemia e mercados que perderam, que estão perdendo com a pandemia. Beleza? Vamos lá então, continuando pra gente, tem bastante matéria aqui, né? Se a gente ficar explicando muito a fundo aqui, a gente não cumpre a ementa de hoje, né? Tô um pouco alérgico, hoje vocês estão sentindo aqui, né? Em função do tempo, eu acho. Mas não é Covid não, graças a Deus. Então vamos ver aqui. Vamos ver a linha do tempo do marketing para ver como ela funciona. Dá uma olhadinha aqui. Linha do tempo do marketing. Breve linha do tempo da história. Tá? Falando historicamente, né, do marketing. E tudo que envolve a atividade, inclusive... uma de suas principais ferramentas, a publicidade, que está dentro da promoção lá, que é a comunicação. Vamos iniciar falando do início de tudo, sendo redundante, por quê? O início de tudo. Como dissemos, estipular uma data específica para o início do marketing é praticamente impossível. Eu diria até que é impossível, uma vez dessa historinha que eu contei para vocês lá de trás.
mas listaremos como as primeiras interações entre pessoas com o interesse de venda e compra. A partir de 1450, a invenção de Johannes Gutenberg, a primeira máquina de impressão com um tipo mecânico móvel, deu início à revolução da imprensa e também contribuiu bastante para o desenvolvimento do marketing. Quem foi Gutenberg? É o chamado pai da imprensa. 1730. As primeiras revistas começaram a ser impressas e anúncios puderam ser veiculados em suas páginas, assim como nos jornais. Olha por mim aqui. O início de tudo, não sabemos onde começou. Mas a partir disso, a gente tira algumas conclusões, historicamente dizendo. 1450, quem veio lá? Gutenberg. Tem uma piada sobre o Gutenberg do Ariano Suassuna que é fantástica. A gente dá uma procuradinha uma hora no YouTube que vocês vão rir demais. Gutenberg, lá em 1450, que desenvolveu, fez a revolução da imprensa. Ele começou a colocar os tipos, os caracteres e começou a imprimir informações. A partir daí que houve essa revolução, então, da imprensa, né? Início da revolução da imprensa. Aí, em 1730, né, começaram a ser impressos os primeiros anúncios. Um cartazinho, um flyer, que nem chamava flyer. Eu acho os números de flyer, né? Ele tá voando, né? Flyer, voando. Eu gosto muito de usar panfleto mesmo, eu sou da época dos panfletos, fazer panfletagem. Hoje é cada nome mais bonitinho, flyer. É igual o Kotler sempre diz assim, você pode desenvolver 4 markets, 4Ps, 7Ps, 8, 12, 32, 64, quantos Ps você quiser. Espreme tudo, vira 4. Inclusive os 3 Ps a mais do marketing de serviços. Espreme tudo, vira 4. A mesma coisa, né? Flyer, cara, tem um monte de nome bonitinho aí que inventaram para diferenciar o panfleto. Tudo é panfleto. Acaba se reduzindo, espremendo, virando um panfleto, tá? Então, a partir de 1730 que houve então os primeiros anúncios, né, que puderam ser veiculados, principalmente nas páginas dos jornais, que depois da evolução da imprensa, a revolução da imprensa de Gutenberg, tá? Então os jornais começaram a ter desenhos, logotipos, símbolos das empresas, certo? Seguindo. 1839. A popularização dos pôsteres nas ruas auxiliou a viralização de algumas publicidades. Olha aí, gente, falando em viralização. 1867, olha que já está na boca da revolução, hein? Outdoors começaram a ser utilizados e a era dos enormes anúncios se iniciou. 1920 a 1949, a era de ouro do rádio trouxe benefícios para diversos tipos de publicidade. Durante esse período, a televisão e telefones também começaram a ser utilizados na veiculação de anúncios. Olha que legal, aí começaram a ser utilizadas mídias diferentes. Agora, 1950 a 1972, já veio a era da televisão, cara. Televisores ultrapassaram a relevância de rádios, jornais, revistas e se tornam a principal forma de anúncio da época. O telemarketing surge como uma prática comum em anúncios. Olha da onde surgiu a raiva nossa aí dos telemarketing. Surgiu entre 50 e 72, né? Quando a televisão começou a ter uma ênfase maior do que o rádio. Houve até alguns cientistas brasileiros aqui, vamos falar cientista, né, para não tirar um sarrinho, dizendo que a televisão era um tubo quadrado que jamais substituiria o rádio, né? Hoje a gente nem vê muito falar em rádio, inclusive a gente faz até as nossas playlists no computador, no pendrive, e pouco se usa de rádio. De 73 a 94, que eu já existia,
A era digital começa a surgir e mostrar seu verdadeiro potencial. Novas maneiras de fazer marketing, publicidade e vender produtos se tornaram o alvo dos marqueteiros da época. Olha aqui para mim, olha. Olha a evolução que nós tivemos a partir aí de 1839, que é essa data que a gente, né, trouxe aqui, né? Então a população começaram a verificar posters, né, nas ruas. Eu lembro que eu estava lendo um livro do Allan Kardec, né? E na sua biografia, e lá dizia que eles já colavam em postes, né? Aqueles postes ainda que era aceso, algumas informações, né, sobre o espiritismo, né, sobre os estudos que eles vinham desenvolvendo aí, né, lá na França, lá de 1800 e antes de 1900, né, 1800 e alguma coisa lá, né. Depois, em 1867, surgiram os primeiros outdoors. Nossa, cara, um outdoor era utilizado em anúncios grandes, gigantes anúncios, né. Aí começou a aparecer, era pintada. Aí eu me lembro na época, não me lembro não, né? Quando viemos para a cidade e tal, né? A minha mãe foi fazer o concurso público, foi funcionária pública dos Correios por 40 anos, e o meu pai foi trabalhar num cinema, né? No Cinemarama, na época, né? Lá em 72, mais ou menos. E os painéis que existiam lá no cinema não era igual hoje, que você chega lá, tem um cartaz luminoso, bonito pra caramba, cheio de, né, tem uns com imagem, se mexe, coisa. Não, naquela época você pegava um pintor dos bons e o cara recebia o rolo de filme, no rolo de filme tinha um cartazinho ali para identificar ele ia lá e reproduzia, pintava num painel grande, tudo feito à mão, para que as pessoas pudessem ver, o filme que tá em cartaz é isso aí. Os bang italiana e por aí vai, né? Era assim que funcionava então ali, né? Nas antiguidades ali, né? A partir de 73 surgiu então a era digital, né? Para poder melhorar nossas condições, né? Mas esses outdoors aí, lá de 1867 começou a surgir. Aí a partir da década de 20, pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Veio a era de ouro do rádio, né? Então isso aí trouxe grandes benefícios mesmo para a publicidade, para a comunicação em si, né? Então o que a televisão ganha hoje é o que o rádio ganhava na época nas devidas proporções, né? E aí começou também com a era do telefone, né? Começaram a ter veiculação desses anúncios nas rádios e poucos telefones que existiam, mas já se comunicava também a respeito, né? Então, a partir de 50, com a televisão, o rádio perdeu essa pose de ser o maior comunicador. A televisão passou a ser um objeto de desejo de toda a família, né? E aí chegamos ao que nós temos hoje aqui a respeito de TV via satélite, inclusive, né? Tudo ao vivo aqui do Japão. É fantástico. Até que chegamos na época de 73, onde foram desenvolvidos os primeiros computadores, já com a ideia de poder digitalizar isso aí, que iria se formar uma nova, entre aspas, ciências, né? Uma nova disciplina, né? E aí os marqueteiros já começaram a usar dentro da publicidade o telemarketing. Que raiva, né? Benditos. Seguindo lá, vamos para a década de 80 já, olha. De 1981 a 1984, os primeiros microcomputadores são produzidos e começam a ser comercializados para os lares americanos, né? Os primeiros computadores de mesa lá. De 90 a 94, a popularização dos telefones celulares, que haviam sido inventados em 73, né, que é um fruto da guerra também, modelos menores e com mais funcionalidades agradam o público e cresce espantosamente. De 90 a 98, a televisão ultrapassa os jornais e os canais de TV paga passam a arrecadar cada vez mais com a publicidade em seus comerciais. Eu me lembro que eu estava na faculdade, a gente já tinha TV a cabo aí, lá na década de 90, né?
De 95 a 2002, o boom da tecnologia, a internet, o mobile e o e-mail. Foi a era da informação sendo transformada, passando para o novo século, para o novo milênio. E de 95 a 97, só uma retrocedida aqui, o Search Marketing se inicia logo com os primeiros motores de busca, como o Ask.com, depois com o KD, depois com o Google, né? Serviços que auxiliam os usuários a encontrar as informações e produtos que eles desejavam. Em apenas 2 anos, houve um crescimento de 54 milhões de usuários de motores de busca no mundo. Durante esse período, o termo CO, o Search Engine Optimization, começa a ser utilizado, né, que utiliza os caracteres de busca. Tá, só uma olhadinha rapidinho aqui. Então, nós temos uma evolução aqui, falando da década de 81, com o surgimento dos microcomputadores, que a gente vai até a virada do ano 2000, 2001 aí, entrando no novo século, entrando no novo milênio, já com esse boom aí do CO, do Search Engine Optimization, que às vezes é até difícil falar isso aí, mas o boom da tecnologia, né, a internet, o mobile, o e-mail já virou uma marca registrada de todo mundo tem um para se comunicar, apesar que muitos estão se comunicando hoje por WhatsApp e por mídia social como Facebook, Instagram e Twitter, né, mas já surge nesse caso aqui essa evolução, tá? Seguindo, 1998, a evolução dos motores de busca chega a um novo patamar com o surgimento do Google. Além disso, a era dos blogs se inicia em um ano, mais de 50 milhões de blogs são criados, né? Virou a modinha da época, até hoje ainda tem. No ano 2000, o surgimento do inbound marketing e uma nova era de compartilhamento de informações. Design e aproximação do cliente se inicia e ele se torna o centro das atenções. Agora, o objetivo não é anunciar como um louco. As empresas criam valor em suas marcas e mostram isso para seus consumidores através da educação. O meu amigo Ben TV, inclusive, está participando da aula hoje de novo, ó. 2003 a 2004, redes sociais mais influentes da nossa era aqui surgem e começam a se consolidar. Por exemplo, o LinkedIn, o Facebook, que veio para substituir o antigo Orkut. Em 2006 surge o Twitter, que é a ferramenta de inimizade mais forte que existe. 2007, mobile passa a ser levado em consideração por empresas de diversos nichos, até que em 2010 o e-mail marketing ganha força e passa a ser utilizado de maneira mais pessoal, evitando os spams. Olha só, sem perder muito tempo aqui, né? Não preciso explicar muito para vocês, é apenas contar essa história, né? De 98, com o surgimento do Google, aí houve de fato uma decolagem fantástica aí dessas mídias aí, com o surgimento também no novo século aqui do inbound marketing. Antes era outbound marketing, onde a gente trabalhava no off, e hoje é o inbound, onde a gente trabalha no in, tá? A gente está trabalhando no on, se eu posso dizer melhor, né? Depois as redes sociais, o Orkut foi o grande precursor das redes sociais, mas o Facebook também já é de uma época antiga lá, que o seu criador fez numa universidade como um trabalho de escola, que acabou virando a maior mídia social existente, tá? Vamos falar aqui da evolução do conceito do marketing na próxima aula, tá? Eu vou tratar como evoluiu. Hoje a gente falou do histórico, né, da linha do tempo do marketing, o que ocorreu durante todo esse tempo aqui, até a gente chegar, né, de fato a essa era a partir de 2010, né, que eu trouxe para vocês até agora, né, 2010, 2020, né, não houve grandes e significativas mudanças, além da transformação do outbound marketing para o inbound marketing, né. Essa sim foi
a grande transformação, né? Mas a partir de 2007, com o Mobile, né, o Mobile passa a ser usado em uma consideração maior, né, por diversos nichos, inclusive, né, o fortalecimento do e-marketing. E-marketing, olha só, a gente tem business, e-commerce e o e-marketing. Aí o e-marketing, eu posso tratar o que o Kotler vem trazendo aí no Marketing 4.0, que é o digital. Né? Dentro dele nós temos e-business, que são os negócios eletrônicos, e o e-commerce, aí sim a comercialização, a venda desses produtos em comercialização. Beleza? Bom, encerramos nossa aula de hoje e na próxima aula eu venho trazer para vocês a evolução do conceito de marketing, tá? Mais algumas outras coisas que a gente vai trazer aqui, tá bom? Ó, essa aqui é a atividade que vocês vão ter que desenvolver hoje. Dá uma olhadinha ali, ó. Essa aí é a atividade, tá? Vocês vão desenvolver para colocar no portal, tá? Pode olhar aqui para mim. Ó, qualquer dúvida que vocês tenham, precisou de qualquer informação, né? Pode falar comigo lá no Portal Lava, ou vocês podem utilizar esse e-mail aqui para se comunicar comigo. É só mandar um e-mail que eu respondo o mais breve possível, tá? Todo esse material aqui ele está colocado onde? No meu canal do YouTube, Alex Caparelli. Ali eu gero o link e levo até o Portal Lava, onde vocês vão clicar. Clica no link, abre ele no YouTube e dá um joinha pro prof lá, tá? Dá um joinha pro prof lá, né, pra gente poder gerar mais visualizações, eu saber que vocês estiveram lá, tá? E a gente manter o canal ativo, né? Beleza? Bom, além do meu canal pessoal, professor Alex Caparelli, eu tenho um canal também que é o canal profissional, que é o chamado Planeta Marketing Oficial. Já falei isso para vocês, né? Vão lá, façam uma visita, tem um monte de coisas lá, um compêndio de administração, um glossário de administração lá, para vocês poderem assistir. Lá tem o programa de episódio chamado Aprendendo Fácil, é tudo conceitual, de significados, curtinho, 5, 6, 7 minutinhos, né? Vocês vão aprender muita coisa conceitual ali. Todo o material dele está lá no meu site www.planetamarketing.com.br. Aqui é o meu site, onde vocês podem buscar todo esse material que vocês estão vendo no Planeta Marketing Oficial e também em breve do Alex Caparelli, tá? Finalizando então essa aula, na próxima aula a evolução do conceito de marketing, tá? Até a próxima semana. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade SMG, curso de Administração de Marketing ou Marketing Estratégico. Um grande abraço e até a próxima semana.